Boa noite, minha gente. Estamos aí mais uma vez nesse nosso encontro com o nosso Conversa Fiada. De conversa fiada, vocês sabem que não tem nada. Tem sim um momento, alguns minutos, onde nós conversamos com pessoas que estão contribuindo positivamente com o desenvolvimento, com a história do Vale do Iguaçu. Eu sou Lício Ferreira e estamos aqui em Porto União, Santa Catarina, juntamente com União da Vitória, Paraná. E estamos começando mais um episódio do nosso Conversa Fiada. E no nosso episódio de hoje, nós contamos com a presença do Marcelo Schledert. Ele atualmente é o secretário municipal da Agricultura de União da Vitória. Mas antes de apresentar oficialmente o Marcelo, eu quero pedir a você, amigo internauta, você que está seguindo os nossos episódios, por favor, nos ajude, humildemente eu peço. Compartilhe, adicione o sininho, mostre para os seus amigos esse trabalho que nós estamos fazendo. É uma equipe, eu apareço, mas tem uma equipe de profissionais juntos comigo trabalhando. E qual é a nossa intenção? É trazer pessoas para que a gente possa conversar sobre o desenvolvimento, sobre a história da nossa região no Vale do Iguaçu. E como eu disse, estou aqui hoje com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado por você aceitar e vir participar nesse início desse nosso projeto, que só estamos aí hoje, é o nosso 6º episódio do Conversa Fiada. Boa noite, Lício. É um prazer estar aqui com você. Além de tudo que você falou, pela nossa amizade, né? Então é um prazer estar participando. Desejo de antemão já sucesso no teu podcast. Já assisti alguns não consegui assistir ao vivo, mas assisti depois lá no canal no YouTube. Então eu acompanho todos eles lá e está sendo um sucesso. Então estou à tua disposição aqui. Pode perguntar o que você quiser. Vai responder. Só não pergunta o time que eu torço, tá? Não, depois nós vamos saber qual é o time que você torce. Mas, Marcelo, como começa a sua história? Você nasce onde? Como foi a tua infância? Essa história, quem me conhece acha que eu não tenho... Nossa, da onde que veio? Isso aí veio de paraquedas, parou aqui em União da Vitória, porque eu não sou natural de União da Vitória, obviamente, né? Já passei em algumas cidades, mas não sou forasteiro. Tenho família, né? Tenho uma vida, tenho um passado aí. Nascido em Calmon, Santa Catarina, pertinho daqui, berço do Contestado. Do Contestado, exatamente. Exatamente. Inclusive, na tua peça, você fala de Calmon, né? Exatamente. Calmon é um berço do Contestado, nascido lá, família toda de lá, minha mãe, meu pai, falecido já meu pai. Minha mãe continua lá. Tem 2 ruas em Calmon. Uma delas é o nome do meu avô, Stanislau Passeves. Então, sou natural de Calmon. Morei algum tempo em Cruz Machado, 4 anos em Cruz Machado, trabalhei com internet lá. E depois disso, desde 2002... Bom, eu vim para cá, para o Paraná, em 2010. Daí fiquei. Mas a tua infância, início da tua juventude foi Calmon. Calmon com uma passada de 4 anos, mais ou menos, pelo interior de Porto União, na comunidade de Rio dos Pardos. O que você fazia em Rio dos Pardos? A gente foi para lá em 2001. Que idade você tinha? Eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos. A gente foi para lá. Meu pai resolveu sair de Calmon. Calmon é uma cidade pequena. Hoje tem 5 mil habitantes. Na época tinha 2 mil habitantes em 2001. Muito menor ainda. Muito menor. E o meu pai resolveu ir para o interior. Vendeu o que ele tinha lá. Meu pai é mecânico. A vida inteira trabalhou de mecânico. E resolveu mudar de vida. Vamos para o interior, vamos lá tentar a vida na roça, né? E aí trocou o terreno que ele tinha em Calmon, o terreno e a casa, por um terreno no interior, lá no Rio dos Pardos. Lá pertinho do Salto do Rio dos Pardos. E você teve a experiência de trabalhar na roça? Trabalhei lá. Foi lá que eu aprendi a trabalhar na roça. Lá, com 12 anos, a gente já ia pro batente. Eu, no começo, não sabia. Pra você ter uma ideia, vou contar essa história aqui, porque o meu pai, meu saudoso pai deve estar nos assistindo e ele dava muita risada com essa história. Porque meu pai fazia roça antigamente, minha mãe também, mas depois aí em Calmon acabaram não fazendo mais.
Mas eu não tinha contato com a roça, né? Eu era piá de cidade. Por mais que Calmon é pequeno, mas eu era bastante nascido urbano. na área urbana, né? E quando a gente foi embora para o Rio dos Pardos, a primeira vez, nós chegamos com o caminhão da mudança e tinha um pé de cedro. Cedro, um pé enorme de cedro, bem na frente da nossa casa. Tinha caqui, tinha alfeneira lá que fazia sombra. E eu não conhecia patavina nenhuma de interior, né? Não sabia o que era o quê. E o cedro, para quem conhece, ou para quem não conhece agora vai ficar sabendo, o cedro, ele dá uns cachos assim, com a semente dele. E é muito parecido com o amendoim. O amendoim dá na terra, né? E eu não sabia. E a primeira coisa que eu vi, e o pai sempre falava isso, e a minha família brinca até hoje com isso. Nossa, o tamanho do pé de amendoim. E você acreditou? Eu acreditei que era amendoim aquilo, e para mim era amendoim. Então, foi uma passagem assim, engraçada, curiosa. Mas depois a gente acabei tendo contato com a vida na roça e aprendi praticamente tudo que é feito na roça. E a partir de que idade você vem à União da Vitória ou você foi primeiro para Cruz Machado? Eu fui primeiro para Cruz Machado. Então foi foi aquele período que uns 12 anos atrás, um pouco mais? Mais ou menos. Eu fui para Cruz Machado em 2011. Exatamente. E foi nesse período que eu te conheci. Para quem não sabe, foi um momento bastante maluco do Marcelo, porque assim, eu tinha uma ideia de expandir o meu trabalho, com o meu trabalho de teatro, e comentei com algumas pessoas e falei, olha, eu tenho uma intenção de abrir um curso, uma sucursal, vamos dizer, da Escola de Teatro em Cruz Machado. Já tinha alguns contatos, eu tinha 2 alunos de Cruz Machado que vinham todo final de semana para estudar aqui, e foi o momento que eu conheci você, Marcelo, assim, desculpe, mas uma fase porra louca tua, porque cheguei lá, a indicação que me disseram, conversa com o Marcelo, ele tem um jornal, está ligado à comunicação, ele vai te dar orientações. Mas cheguei lá, você estava brigado justamente com a maior autoridade do município, com o prefeito. E eu estou até hoje tentando colocar a escola de teatro e não consegui, porque todas as portas se fecharam para mim, porque a primeira pessoa que foi pedir uma opinião foi você. Como que foi essa história? Brigar justamente com o prefeito? E só para informação, Ulisses, agora eu não estou mais brigado com o prefeito Cruz Machado. Um abraço ao prefeito Toninho. O ano passado o Papai Noel esteve lá participando da abertura da festa do mate, que é uma festa tradicional. E tivemos também outras edições da festa lá em Cruz Machado. Um abraço ao povo de Cruz Machado. Mas acabaram se acertando. Não, a gente se acertou depois. Bem, só para resumir, encurtar a história, eu trabalhei na roça, daí eu fui trabalhar no Pinos, cortando pinos, plantando pinos. Trabalhei em todas as áreas do setor florestal do Pinos, desde o plantio até o corte raso final lá. Trabalhei em todas as etapas do Pinos. Trabalhei em Calmon, com o que hoje é prefeito de Calmon, o Tique, que é meu primo, inclusive. Então, trabalhei com ele. A família continua lá. Continua lá, mandando. Nativa, mandando na cidade. E aí, trabalhei em General Carneiro, no Pinos também, cortando pinos lá. E deu um raio na cabeça, parece, e eu mudei totalmente a área de atuação, né? Eu tinha um amigo meu que hoje é vereador em Calmon. Olha como eu sou, como é ligado, né? A política, parece Sim. que tem tinha um amigo meu que ele estava montando um provedor de internet e me convidou para fazer parte, para ser sócio dele. E na época eu não entendia patavina nenhuma de como era um provedor de internet, o que fazia, mas eu confiava nele, era meu amigo de infância, e eu falei, eu topo esse desafio. E eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito, assim, autodidata, procurava... Não tinha preguiça, buscava pesquisar informações. Claro. E comecei a tentar entender como que funcionava o provedor, né, com ele também, trabalhando com ele no dia a dia, e aí resolvemos ir para a área de internet. E, na época, o sonho era que desse dinheiro, né? Hoje está dando dinheiro, depois de 10 anos, né? Eles estão ganhando dinheiro, agora não estou mais no provedor de internet, daí está dando dinheiro. Na época não dava. E aí eu ia instalar a internet, na época era antena ainda. A gente instalava, General Carneiro, Cruz Machado. Foi então que Cruz Machado eu conheci um outro amigo
que também trabalhava com internet, que é o Johnny Grefin, hoje dono da Meganet lá em Cruz Machado. Ele e o irmão dele. E nessas idas e vindas aí, o Johnny também tinha parceria com esse outro provedor que a gente tava montando e tal. Sei que em 2011 meio que rachou ali a sociedade de todo mundo, e eu era o que tinha entrado com a menor parte do investimento, fiquei órfão, né? E o Johnny me disse, não, você já entende, já trabalha bem com internet, e vem trabalhar comigo. Foi então que eu fui para Cruz Machado. E chegando lá, a gente continuou o trabalho lá, ele montou a empresa dele, ele, o irmão dele, a família dele lá, e eu instalava a internet para ele lá, né? Acabei sendo o braço direito deles lá. Ele começou a expandir para Bituruna, para Porto Vitória, para General, e eu estava em todas, né? E o Johnny sempre gostou de política. E gostava da área da comunicação, não só da telecomunicação, que era a área que ele atuava, que é a internet, mas a comunicação em si, rádio, internet. Na época estava começando o Facebook, ainda assim, para nós aqui estava, né? Quem era tinha bem, pai, né? bem a fase inicial. Exatamente. E o Johnny falou um dia para mim, vamos montar um blog aí, vamos montar um jornal, hein, Cruz Machado? Eu falei, vamos. Montamos um jornal em Cruz Machado em 2012. Foi e se tornaram oposição daquele momento político lá em Cruz Machado. Nos tornamos oposição por causa de uma matéria que nós fizemos no jornal, cobrando lá uma situação da prefeitura, lá do poder público, e o prefeito não gostou e acabou virando pessoal quase pessoal. Não chegou a virar pessoal porque a gente não se ofendeu. Porque é igual jogo de futebol, né? A política acaba sendo igual jogo de futebol. Exatamente. Se você for na bola ali, beleza, toma bola, toma gol, leva, xinga ali na hora do jogo, mas depois de boa, né? Então acabamos virando oposição lá do prefeito e aí depois, porque a política é assim, né? Tem um ditado que a política você entra nela pelo amigo, porque um amigo te convida, e você não sai dela pelo inimigo. Porque aí você fica, sabe, com sangue no olho. Fala, não, eu quero, agora eu vou fazer para provar para ele que eu faço. E tem um pouco aquele ditado popular, a política em si é uma cachaça, né? Bebeu, acaba se viciando e permanece nela permanentemente. Tá, dessa fase você fica um tempo lá e vem para a União da Vitória. Daí entrando na política lá, eu montei um partido lá, que hoje o prefeito está nesse partido, Cruz Machado. Como deu uma... Virou uma guinada, né? E aí, em 2014, eu participei ativamente da eleição, né, para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Apoiei 2014. Apoiei 2 candidatos que não eram da região. Um acabou se elegendo deputado federal, que era Evandro Roman, que foi árbitro da FIFA, foi secretário de esportes. E o Emiliano Gomes, que é de Irati, que era vereador em Irati, foi candidato a deputado estadual. Não conhecia o Hussein Bacri na época. Via falar, né? Do Hussein. Foi vereador, foi prefeito. Isso. Era candidato e tal. Não conhecia ele. Porém, ele se elegeu em 2014. E eu, como participei da eleição, e inclusive essa minha oposição lá em Cruz Machado fez render bons votos para os candidatos que eu apoiei na época. Então acabei me alavancando o meu nome. E aí a gente tinha um grupo lá, tinha o Johnny, tinha o Paulinho Tratikowski, que está lá, que é um empresário lá de Cruz Machado, lá do Pinaré também. Eles me ajudavam sempre lá, outros amigos lá de Cruz Machado, mas esses 2 nomes que sempre me ajudaram, montamos um partido junto lá e tal. E em 2015 teve a fatídica polêmica dos professores com o Beto Richa. Exatamente. O Hussein estava entrando tinha sido eleito, claro, né, na bancada do Ratinho Júnior na época. E estava lá na Assembleia já, ele era a base do governo, defendia, e eu era sempre oposição ao PT. E na época o PT era oposição ao Beto Richa. Então, indiretamente eu acabava nos argumentos, na defesa, na internet, sempre fui polêmico na internet, acabava defendendo o Hussein, o Beto Richa, o governo, enfim. A situação. Entendo. E o Hussein acabou, quem que é esse cara aí? Pô, nem conhecia eu e acabou, tá me defendendo, tá falando bem e tal. E aí
acabei conhecendo o Ussen, conhecendo o Thiago, que é o genro dele, o Thiago, coordenador político dele, que me convidaram para trabalhar no gabinete do deputado. Aí eu vim trabalhar como assessor de imprensa Então do você deputado Ussen. sai de Cruz Machado e vai para Curitiba. Eu vim para a União da Vitória, no escritório regional do Trabalhou deputado. um tempo, depois participei da eleição municipal 2016 aqui, quando o Thiago foi candidato a prefeito. Participei da Quem venceu foi o Santinho Roveda, na Roveda, época. exatamente. Né? E depois da eleição municipal, o Ussen me convidou para ir para Curitiba. Aí Bom, fui pra... chegando em Curitiba, é uma realidade completamente diferente de Calmon, do interior de Porto União, de Cruz Machado. E como foi esse início da tua trajetória em Curitiba, dentro do gabinete do deputado Ussen? Como você disse, né, Alice, tudo novo, né? Você sair da realidade de Calmon, Cruz Machado, General, até a União da Vitória. Hoje, quem mora na Vitória, às vezes não tem essa dimensão do que é Curitiba, uma capital, uma das capitais mais importantes do país. E como eu falei, eu sempre fui estudioso, dedicado, nunca tive preguiça. Imagina, vim lá da roça, ir trabalhar na Assembleia Legislativa do Paraná, para mim, não importava se precisava acordar às 6 horas da manhã e dormir 11 horas da noite. Cortar grama, vou embora. Uhum. E o começo foi difícil mesmo. Eu dormia num colchãozinho lá, num quarto emprestado, no apartamento dos amigos, e assim foi. E fui conhecendo, e aí eu viajava com o deputado, né? O deputado, segunda, terça e quarta tem sessão na Assembleia. Na quarta-feira ele sai e viaja os municípios que ele representa. Eu acabava viajando junto, na época era solteiro, separado, né? E acabava viajando junto. Então a gente saía domingo de noite aqui de União, ia para Curitiba, trabalhava segunda, terça e quarta lá, depois voltava sábado para casa. O teu tempo, nesse período, o tempo inteiro, dedicação exclusiva para esse trabalho na assessoria com o deputado. Praticamente 24 horas por dia. E o Ussen é acirrado, né? Sim, então trabalhei com ele um tempo, sei que... Ele manda mensagem cedo, manda mensagem de noite, manda mensagem a hora que for. Quando ele precisa que resolva um problema, ele tem que resolver. Então eu fiquei nesse período aí, enquanto assessor de imprensa, até 2018. Aí, em 2018, teve a eleição, o Ratinho foi eleito governador do Paraná e chamou o deputado Ussen para ser líder do governo. Nessa transição do Ussen, ascensão de deputado para líder do governo, eu saí de assessor de imprensa e virei chefe de gabinete do deputado, daí na liderança do governo. E a chefia de gabinete do deputado, ou seja, é o contato com as lideranças políticas dos municípios onde, até então, o Ussen atuava como na verdade, deputado. O chefe de gabinete é o imediato do deputado, né? Então, assim, e o deputado ainda pegou um período ali que ele ficou suplente, então ele tinha só o gabinete de liderança do governo, não tinha o gabinete parlamentar, então era um pouquinho mais difícil ainda, né? Então eu acabava ajudando Havia uma limitação de espaço, espaço, de gente, de tudo, né? Então ele não tinha total liberdade, equipe reduzida, enfim, estrutura toda menor, né? Quando você é suplente, você tem que... Infelizmente é assim que funciona. E aí eu ajudava, porque o Ussen, como líder do governo, ele cuida de todos os deputados, dos 54 deputados dentro da Assembleia. Então ele cuida dos projetos de lei do governo, ele cuida de toda a pauta legislativa dentro da Assembleia Legislativa, é ele que cuida as votações nas comissões, enfim, toda essa articulação aqui dentro da Assembleia, entre Assembleia e governo, é o líder do governo que faz. Além também dos próprios projetos dele. De autoria dele. Exatamente. Então, eu acabei ficando... ajudava nessa articulação também, o contato com a secretaria, resolver pepino de deputado o dia inteiro lá. E também atendendo os prefeitos, os vereadores, liderança de todos os municípios que o deputado atendia. E essa articulação política, Marcelo, no dia a dia é difícil, porque o que eu vejo que se resume em trabalhar, em atender o contato com gente, cada um nos seus interesses, cada um com a sua ótica de visão política,
de necessidade para os seus municípios e mesmo os deputados. Como é conviver com tudo isso? É bem difícil. É só vivendo lá dentro para você conhecer, né? É igual você falou, cada um tem uma visão, cada um tem o seu interesse, cada um tem a sua pauta que defende. E aí tem projeto de lei que depende do deputado. Às vezes o deputado está lá com uma encrenca com o governo lá. O deputado é presidente de uma comissão importante da Assembleia, Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, por onde passam todos os projetos de lei da Assembleia Legislativa. Ali ele diz se o projeto é constitucional ou não, se ele pode seguir o termo dentro da Assembleia. Se o presidente da CCJ, da comissão, tiver uma rusga com o secretário de Estado, se ele não foi atendido, ou se o secretário de Estado foi para um município e não avisou ele, e ele trava a pauta do governo. Então os projetos não andam, ele vai dizer, não, eu vou andar quando... É assim, quem aparece nesse meio é o líder do governo. Então eu estava no... É uma grande responsabilidade. É muito grande, é muito grande. Por isso que o líder do governo é tão forte politicamente, né, dentro do governo. Por isso que eu falo sempre que os secretários, o governo do Estado... pedem tudo para o líder do governo, porque é o líder do governo que faz andar a pauta legislativa. É ele pela que faz. Força que ele tem direta com o governador. Com o governador e com todos os secretários, com os presidentes com a estrutura toda do Estado. Com a estrutura toda do Estado. Né? Agora, uma coisa interessante, o deputado, na sua primeira vitória, ele ficou como suplente. Então, a ascensão dele foi muito rápida para chegar na letra. Na segunda, na verdade. Na segunda, né? na segunda. Mas por que essa abertura que o governo... O que levou o governador a olhar de uma maneira especial a figura do deputado Ussin em relação aos demais deputados que se elegeram? Bem, aí tem que contar uma história, né? O Ussin, desde quando foi prefeito, ele foi sempre um cara esforçado, brigador. Ele corre atrás das pautas que ele defende de unhas e dentes. E desde que o Ratinho se postulou a candidatura ao governo do Estado, isso há 10 anos atrás, aliás, o Ratinho vinha se preparando há 20 anos. O Ussin foi secretário do Beto. Foi secretário do Beto. O Ussin trabalhou com ele lá quando perdeu a eleição aqui na Vitória. Então ele virou um amigo do Ratinho, um braço direito do Ratinho e um defensor do Ratinho. E o Ussin, dentro da Assembleia, ele é muito articulado. Então ele é bom de discurso, ele é bom de argumento, ele bate na petezada na oposição, os caras ficam sem argumento, sem saber o que falar. Querem o couro dele. E com toda essa desenvoltura dele, política e articulação dentro da Assembleia, o Ratinho escolheu para ser o líder do governo, que é o cara que defende o governo lá dentro da Assembleia. Porque ele já vinha tendo essa trajetória anteriormente. Exatamente. Foi fazendo outro governo ele já fazia isso. Foi fazendo seu nome. Né? E quando o Ratinho se candidatou ao governo, também o Ussin foi um dos primeiros deputados a dizer que estava junto, não se vendeu, não mudou de postura em momento nenhum, sempre esteve junto. E ao ser líder do governo, ele ganhou musculatura política, né? Por essa articulação que ele faz com as secretarias e com o governo do Estado, todos os secretários atendiam ele. Então, quando o prefeito vai escolher um deputado para ser o representante do município, um prefeito, um vereador, uma liderança, enfim, de qualquer município, quando ele quer escolher um deputado, ele vai escolher qual deputado? O mais forte, o mais articulado, o que tem melhor trajetória, o que tem melhor relação com o governo. Então, o líder do governo, na corridinha lá entre os deputados em busca de espaço político dentro do Estado do Paraná, o líder do governo sai na frente porque é o cara que defende o governo. Às vezes ele peca um pouquinho por não poder atender tão diretamente os prefeitos e as lideranças, porque ele tem muito trabalho, mas é muito trabalho mesmo. Começa cedo, termina de noite lá. Mas aí, nesse trabalho, nessa trajetória complexa, é aí que tem que ter uma equipe
muito bem preparada, com uma estrutura e uma visão política ampla para poder atender todas essas necessidades. Essa era a nossa missão lá, né? A equipe cuidar da questão política do deputado, atender bem os prefeitos, atender bem os vereadores, levar eles, encaminhar eles. E é pauta que você nem imagina. Então são pautas diversas que chegam lá e isso tudo, né? Fechando esse raciocínio nosso aqui, tudo isso fez com que o USEM saísse de 32 mil votos em 2018 para quase 100 mil votos aqui agora em 2022. Nessa última eleição. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas assim, acompanhando um pouco essa tua conversa, essa tua fala, tudo isso, imagino, nesse mundo político, mas eu sei que também acontece no mundo artístico e em outros segmentos da sociedade. Mas lá na Assembleia, no governo, deve mexer muito diretamente com o ego, não mexe? Então a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Porque agora, gente, nós vamos dar uma pausazinha, vamos a um intervalo, vamos acompanhar os nossos patrocinadores, mas a gente vai voltar a falar sobre o ego, que mexe muito, o interesse pelo poder, que mexe muito com a classe política. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória. A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251. Bem, estamos de volta com o nosso Conversa Fiada, hoje recebendo aí o Marcelo, que é o secretário municipal da Agricultura de União da Vitória. Marcelo, desculpe interromper você antes, mas a gente estava falando... Bom, você estava falando nessa última eleição, que foi um número expressivo, a votação do deputado Hussein Bagdo. Anteriormente não foi tanta a sua votação, mas o que você atribui esse resultado? Você já fazia parte da equipe, vocês esperavam com sinceridade, essa votação? Vou falar uma coisa aqui, que tem gente que vai assistir e está assistindo nós que talvez não goste. Nunca gostou do que eu falei. Seja sincero. Eu estava sempre no dia a dia com o deputado, no dia a dia mesmo. Assim, eu estava no dia a dia na Assembleia, atendendo todo mundo lá, viajava com o deputado no interior, nos municípios. E como eu falei antes, o líder do governo ele tem uma visibilidade maior, ele tem um poder político maior, ele tem musculatura. E os prefeitos querem isso, as cidades querem isso. Então o deputado saiu aqui da região nossa, que ele foi candidato em 2010, foi candidato em 2014, daí se elegeu. E em 2018 também ele saiu aqui de 15, 20 municípios para 80 municípios que ele representava, depois de ser líder do governo. Então tudo isso deu visibilidade, deu
engajamento político para ele nas Mas cidades. anos de trabalho, né? Anos de trabalho. Anos de trabalho. E não Dedicação. só quantidade de tempo trabalhado, quantidade de trabalho mesmo, porque o deputado Ussin não tem preguiça. Ele sai da Assembleia, vai no município, ele tá lá no município, ele conversa com as pessoas, ele vê quais são as dificuldades, ele corre atrás, ele resolve problema na hora, faz reunião com liderança lá, tem um problema na água, ele já liga pro presidente da Sanepar e pede a resolução imediata, ou COPEL, ou polícia, ou IML, qualquer órgão do governo, o deputado tenta resolver, seja o do menor ao maior. Né? O deputado atua muito também na saúde, já salvou muita vida. Na pandemia, você não tem ideia de quantas ligações a gente recebia de gente atrás de leito. A gente tem coisas que não tem o que fazer. Não tem né? como, Na como pandemia, todo mundo estava lotado, mas assim, às vezes um transporte da aeronave rapidamente, enfim, o deputado fez muito e faz muito isso nas cidades. Mas Tudo mas o que opinião, enfim, que você tem, que se você fala, muita gente, como você disse, que não se agrada com essa tua a visão. Não se agrada, mas tinha parte das pessoas da equipe que eu falava assim, o deputado Ussin vai fazer 100 mil votos. Eles falavam, você tá louco. Não acreditavam. Se ele fizer 50 mil votos, tá bem feito. Porque Que era a tá previsão eleito. de eleição, Era para ele se previsão. eleger, era em torno de 50, 55 mil votos. Né? 40 mil votos 40 o mil deputado votos. se elegia, né? Nessa última. E aí, pô, foi assim, para muitos foi uma surpresa, para muita gente foi uma surpresa. Para mim não foi. Eu digo assim de coração, de boca cheia. Para mim não foi surpresa o deputado fazer 97 mil votos. Eu tinha noção de todo o trabalho que ele tinha feito, de todos os municípios que ele atendia. Você acompanhou todo esse dia processo, a dia, né? No dia a dia. Acompanhava. Então, para mim, não foi surpresa. Mas quando eu falava que o deputado ia fazer 100 mil votos, quase me matava. Tinha gente que queria me jogar do terceiro andar do prédio. Lá do prédio. Marcelo, a gente tinha falado antes da questão do ego, né? Principalmente a classe política. E como é conviver com tudo isso lá? Equipe, são pensamentos diferentes, os deputados, enfim, toda a estrutura do governo, da Assembleia, mexe muito, né? É uma disputa muito grande do ego, dos interesses pessoais, das pessoas, o desejo de aparecer nesse dia a dia lá na Assembleia. A vaidade, né? Vaidade, exatamente, a vaidade. É um pecado capital, né? Exatamente. A vaidade é um pecado capital. E como foi para você viver todo esse processo? É difícil lá, assim, é uma, como diz no interior aí, né, uma briga de foice no escuro, porque todo mundo quer seu espaço, né, seja dentro da equipe, seja dentro da Assembleia, entre os deputados, seja no governo, nos municípios, cada um quer a sua fatia. Então é difícil. Eu fico imaginando como que é em Brasília, assim, né? Aqui no Paraná já é assim. A gente acompanha pelas redes sociais e pela imprensa, você vê o que é a disputa do poder, o que é a disputa dos interesses detalhados. Então é uma das questões, uma das coisas mais difíceis que tem de você lidar com o ser humano é a vaidade, porque fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que mandei lá para a cidade. Fui eu que fiz o contato. Que fiz o contato. Não, fui eu que trouxe essa liderança aqui para o gabinete. Então, eu tô falando genericamente, assim, Sim, porque é difícil, viu? Não é fácil lidar, mas tem que ter tato. Tem que ter tato. O Ussin é um cara que tem tato dentro da Assembleia. E eu aprendi um pouquinho com ele. Não estou dizendo que eu sou o melhor de todos, mas essa relação, assim, graças a Deus, eu saí de lá do gabinete com as portas abertas. Saí Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, chegou a mim que você havia rompido com o deputado e que até eu ia te perguntar. Por que deixou toda essa estrutura, toda essa visibilidade que você tinha a nível de Estado, de região, de Estado, para voltar à União da Vitória? E hoje você está aqui trabalhando com o prefeito Bachir Abbas, na Secretaria da Agricultura. Porque no primeiro momento, assim, eu sabia da tua força política como equipe do deputado Ussin, e que você havia rompido
e que houve um rompimento do teu trabalho como assessor do deputado lá na Assembleia. Bem, eu falei de todo esse trabalho que a gente fazia. Então, eu saía de União da Vitória domingo à noite, ficava lá segunda, terça e quarta em Curitiba, nas sessões. Quarta à tarde a gente pegava o carro e viajava. Guaíra, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, enfim, Paraná inteiro. Voltava para a União sábado, às vezes sábado à noite. Domingo tinha que voltar de novo para Curitiba. E isso foi de 2015 a 2022. 7 anos. Essa correria aí. E em 2021 eu conheci a minha atual esposa, a minha atual companheira. Não é esposa, ela vai ficar brava, deve estar me assistindo, porque eu não pedi ela em casamento ainda, mas é minha namorada, minha quase noiva. Então, namorida, porque a gente mora junto. Claro. Namorida. Conheci ela, a gente começou a namorar. E esse período de namoro era assim, eu indo, voltando, fazia videoconferência de noite quando eu chegava em casa, tinha um apartamento alugado em Curitiba. E assim, é difícil. Eu tenho 2 filhos também aqui em União. Tenho um menino com 13 e a menina com 11 anos. Então, eles moram aqui? Moram aqui em União. E essa vida, assim, a vida do deputado, a vida do assessor do deputado é uma vida difícil, porque você às vezes não quer abrir mão da família, mas você fica muito longe da família. Você tem que se dedicar, é quase que uma escolha, ou você faz isso ou você faz outra coisa. Vai trabalhar lá no Pinos de volta. Comeu o amendoim ali no interior do cedro ali. E aí a minha esposa engravidou, né, da minha pequena Maria Clara, minha princesinha, que eu amo, que eu não largo por nada. E né? uma criança muda, né? Muda. E assim, eu fiquei... Os meus 2 filhos mais velhos, eu acabei não tendo contato com eles, porque eu me separei logo que eles eram pequenos e assim, o meu contato com eles era... naquela época era diferente do que diferente. hoje. Eu era aquilo que você falou, que você me conheceu, Cruz Machado e tal, não tinha muita... E depois a gente vai amadurecendo. Mas não estou dizendo, por favor, não estou dizendo que você era um eu mau era menino. polêmico, era um cara... Eu também passei por isso. Jovem, não tinha muita perspectiva de vida. Minha vida era aquela, se eu falar, se eu brigar, se não sei o quê. E depois você vai pegando uma idade, você vai amadurecendo, você vai aprendendo a viver, vai aprendendo como é bom ter uma família, como é bom você tá em casa, você tá perto. E eu tomei uma decisão ano passado, o deputado não gostou, na verdade, quando eu tomei essa decisão, mas próximo ao tempo da minha esposa ter o bebê, ter a Maria Clara, deputado, eu gostaria de ficar aqui em União da Vitória. Eu fico aqui cuidando da região e tal, poxa, mas... Teve uma Conversa franca com ele. Não era fiada, era franca. E aí, eu decidi vir para cá. E aí, eu sempre tive boa relação com o prefeito Bachirabas, sempre atendi ele muito bem no gabinete, enquanto eu estava do lado de lá no gabinete, atendia bem o prefeito. E o prefeito, uma vez, falou, o dia que você quiser, tem uma vaga para você lá em União da Vitória e tal. E quando eu tomei essa decisão, falei, prefeito, aquela vaga que você me falou um dia tá disponível ainda? O prefeito falou, tá, e me convidou para ser secretário de Agricultura dele. Então, você vem para cá. Porque eu já ia te perguntar, como que você chegou e como foi o início dessa tua trajetória na Secretaria da Agricultura de União da Vitória? Antes disso, eu queria responder a pergunta que você fez para mim não fugir, senão você e quem está nos assistindo vai achar que eu estou fugindo da pergunta. Né? Então, assim, eu não rompi com o deputado Ussin, eu continuo amigo dele, continuo dentro de casa dele, eu fiz campanha para o deputado, eu fiz campanha com orgulho para o deputado no ano passado, para ele, para estadual, para o Beto Preto, para federal, que foi um outro amigo que eu tive em Curitiba, o Beto Preto, o Ian, que é o chefe de gabinete dele. Mas outros deputados também tiveram interesse de você outros trabalhar. Outros deputados me convidaram, me chamaram, né? E eu não quis, falei que eu não iria trocar o deputado Ussin, né? Por toda a oportunidade que ele me deu, por tudo que eu aprendi
lá onde eu trabalhei com ele, e se eu estou aqui hoje é por isso, né? Então, jamais eu trocaria o deputado. Então, eu não rompi com o deputado, eu só não estive dentro do gabinete dele, não estou dentro do gabinete dele, mas continuo pertencendo, né, ao grupo político do deputado, ajudei E dando o uma deputado. assessoria dentro de que... Sim, E como deputado, é possível você estando aqui? Exatamente. Claro. E outra, eu estou na Secretaria hoje da Agricultura. Você acha que eu vou atrás de quem buscar recurso? Vou no líder do governo. Estou do outro lado do balcão agora. O deputado sofre comigo, porque aparece um projeto bacana e eu digo, deputado, preciso de uma verbinha. Aprendi com você, veja a verba. Preciso de um recurso. Mas o começo na Secretaria da Agricultura foi difícil para você, não? Assim, difícil não, porque eu trabalhei no interior. Eu conheço o interior... conheço o que o agricultor, o pequeno produtor, enfim, o produtor rural vive no dia a dia. Eu sei porque eu vivi isso. A minha adolescência foi trabalhando nisso, então... Compreende essa realidade da vida no campo. E eu tive um plus na vida, porque eu acabei conhecendo daí o outro lado. Eu trabalhei na roça e trabalhei em Curitiba, onde passam todos os projetos que apoiam a produção agrícola, né, no estado do Paraná, enfim. Isso te dá uma visão ampla. Daí. Dá uma visão ampla. Eu resolvia problema de saúde, resolvia problema de educação lá no gabinete, fazia tratativas na Sanepar, na Copel, e muitos projetos na agricultura. Então eu sabia, por exemplo, o que o município de Cruz Machado precisava e como que tramitava lá um projeto de calcário, por exemplo. Eu sabia como que tramitava um projeto de aquisição de um trator agrícola para atender uma associação do interior. Eu aprendi isso lá dentro da Assembleia. Então, para mim, assumir a Secretaria de Agricultura não foi difícil. Foi relativamente fácil. É óbvio, eu nunca tinha trabalhado no Executivo. É diferente. Eu tinha trabalhado no Legislativo. Né? Claro. Então, no Legislativo você pede, você cobra, você manda ofício, você tem recurso, você manda para os municípios. No Executivo você tem que administrar. Você é um gestor. Né? O prefeito te nomeia para você gerir ali aquela pasta. Então, você tem um X de recurso, um orçamento, e você tem que saber para onde destinar, o que fazer. Muitas vezes a coberta é curta, não tem orçamento para fazer tudo o que você quer. Os pés ficam para fora da... Eu, acostumado com o Simbac lá em Curitiba, chegava lá, 1 milhão lá para o município lá de 3 mil habitantes, lá Entre Rios do Oeste, lá no oeste do Paraná. Dou 1 milhão aqui para fazer um projeto de agricultura. Lá chega aqui, Deus tem que... Né? Então, a verba é pequena, o cobertor é curto. Então, você tem que fazer toda essa gestão. E até pelo momento difícil que o município está passando hoje, por causa do aporte que a prefeitura tem que estar fazendo mensalmente. Eu trouxe o prefeito esteve no programa da estreia e uma grande verba que poderia estar sendo investido em melhorias no município, está indo para o fundo, que é um problema que vem vindo já de muitos anos. E acaba afetando a tua secretaria também. Afeta todas as secretarias, né? Então a gente tem que ajudar a espremer o limão e fazer uma limonada junto. Cada um pega um pedaço, cada secretário pega um pedaço e faz isso, né? A equipe da Secretaria de Agricultura é grande, é boa de se trabalhar, te receberam bem, houve uma certa rejeição? Não. Assim, a rejeição não teve. A equipe é reduzida, comparar com outras secretarias, a gente não tem tanta gente lá, mas estamos crescendo. Vai fazer 1 ano que eu estou na secretaria, a gente já cresceu. Mas eu brinco que eu peguei uma barra pesada lá no início da secretaria, porque tem 2 engenheiros agrônomos que trabalham dentro da Secretaria da Agricultura, que os 2 foram secretários antes de mim. O César e o Ney. O César Strapassola e o Ney Cucla. Exatamente. Então, e são excelentes profissionais. Eu tive um pouquinho de receio de como que seria essa abordagem deles, até porque na época a gente não era do mesmo grupo político e tal. Em 2016 a gente disputou a eleição acirrada na polarização contra eles. Então eu tive um pouquinho de receio, mas graças a Deus a gente se dá super bem, viramos bons amigos lá dentro. Nós tínhamos um veterinário, agora temos 2 veterinários. Tem o veterinário, o Marlon, tem a Caroline, que passou no concurso.
tínhamos um estagiário, agora a gente tem 3 estagiários. Tem mais 2 pessoas que trabalham no administrativo lá, o Celso e a Mariliane, que cuida da nota de produtor rural. Então a gente está uma equipe. Tem o Kleber, que trabalha na operação das máquinas no interior. Então é uma equipe reduzida, mas assim, a gente tem dado conta do recado, né? A gente tem que se virar nos 30, né? Como eu falei, eu nunca tive preguiça de nada. Então a gente vai atrás, corre, porque o papel do secretário de Agricultura ou qualquer outro secretário não é, de fato, a execução, é a gestão. Então, você tem que saber fazer uma boa gestão. Você tem que demandar os seus profissionais que você tem dentro da tua equipe para que o serviço saia. Então, se você tem 2 engenheiros agrônomos lá, eu já deixei um amplo conhecimento exatamente. Técnico. O Ney, por exemplo. O Ney foi secretário de Meio Ambiente, foi secretário de Agricultura, Exatamente. foi secretário de Obras, é servidor de carreira da Prefeitura de União da Vitória e tem mais uma função, é presidente do Conselho Gestor da Erva Mate do Vale do Iguaçu, Cogemate. Então, o Ney está atuando na erva mate, atua em outras áreas, mas o foco principal é a erva mate. O César Estrapassola também. Foi secretário de Meio Ambiente, foi secretário de Agricultura, esteve na frente da secretaria até eu entrar. E então, assim, se você souber trabalhar bem com a equipe, você faz bons projetos, porque eles são bons no que eles fazem, são bons profissionais. É que às vezes, Marcelo, quem tem um determinado cargo, o medo de alguém vir e fazer sombra não dá liberdade e não permite, poda a potencialidade que a equipe tem. Parece que você não tem isso, né? Não, de maneira alguma. Eu trago a equipe para dentro, né? Eu faço reuniões periódicas. Você reconhece que tecnicamente eles têm muito mais superioridade. Mas eu não vou... Você acha que eu sei quando que é? Eu conheço a agricultura? Eu conheço lá o plantio do feijão, do milho, o que o colono passa, que precisa ter uma boa estrada, o colono acorda cedo para trabalhar, tira leite, isso eu sei. Agora, quando que poda a erva mate para ela brotar bem? Quando que qual que é a quantidade de calcário que você vai pôr por metro quadrado na terra? Isso eu não sei. Eu não estudei para isso. A minha função é buscar o recurso. Aliás, hoje tem uma boa notícia. Eu posso dar aqui? Não? Claro. Eu sou louco de fofoqueiro. Pode, claro. Posso dar uma notícia? Pode. Na articulação nossa com o prefeito Baxirabas, nós conseguimos R$200 mil em calcário, que vai atender o nosso setor rural, cerca de 1.000 toneladas de calcário, de graça para o nosso produtor rural, para nós trabalhar aí a melhoria na produção rural do nosso município. Falando em equipe, falando agora do produtor, você tem uma relação legal com a equipe. Sim. Mas hoje, a Secretaria da Agricultura, você como pessoa, como gestor e toda a sua equipe, como está a relação com as famílias que compõem o campo de União da Vitória, a vida rural? Como eu estava falando, né? Eu não sou técnico, nós temos bons técnicos dentro da Secretaria. Então tem os veterinários, tem a questão administrativa, tem os engenheiros agrônomos. E uma coisa que eu sempre fiz desde que eu entrei na política, gosto de fazer, é ter relacionamento com as pessoas, com as entidades. Então, quando eu cheguei na secretaria, a primeira bomba que tinha era a feira do produtor rural, a mudança do local. Ficou anos aquela polêmica do uso da estação. Como que foi? Eu sei que havia algumas pessoas radicais, pensamentos que não abriam... Ainda tem. Tem, eu sei, não é fácil lidar. Mas já foi um grande avanço. Eles irem para um outro local, eu sei que parece que vai ter uma estrutura muito bacana para atender aos produtores ali. E que bom! É necessária essa feira. Essa feira ela gera recursos, a economia aquece, gera trabalho, e é onde os produtores conseguem, artesanato também,
consegue escoar toda essa produção que acontece no interior de União da Vitória e Porto União também, né? Exatamente. A gente fez um trabalho de diálogo com a diretoria da feira, eles possuem uma diretoria ali, e assim como a gente faz com todas as outras entidades. Foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer e faço isso sempre é ter um bom relacionamento. Claro. Então a gente tem a Casa Familiar Rural lá em São Domingos, que a gente faz um trabalho muito show de bola de parceria. A gente tem o Instituto Federal, que também forma agrônomos lá, trabalha bastante a questão rural, forma jovens aí da região inteira. A gente tem uma parceria muito boa. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. A gente tem uma parceria com o IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural, com os técnicos lá. Então, eu procurei deixar a secretaria aberta para todo mundo, né? Assim como qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica que vai lá procurar a Secretaria de Agricultura, tem abertura. Nós temos bons projetos lá. E na feira não foi diferente. Foi a primeira bomba que eu peguei na secretaria. Cheguei lá, para o pessoal que não sabe, a feira tradicionalmente era na Estação União, né? Na nossa Estação União, estação ferroviária. Há 30 anos é na estação ferroviária. 30 anos na estação ferroviária, mas lá não é o lugar da feira. Não. Lá é um lugar cultural, um espaço que é tombado, um espaço da União. Muitas críticas. Metade é Paraná, metade é Santa Catarina, mas ninguém daqui tem domínio sobre aquela área, é da União. E hoje está sob cessão de uso para os amigos do trem, que estão com o projeto Trem das Itenias. Exatamente. Né? Com toda essa reformulação, reestruturação da Estação União, junto com as prefeituras, com essa cedência do governo federal para o uso do espaço, eles tiveram que realocar a feira. Né? E quando eu cheguei lá, o prefeito Baxirabas disse: Marcelo, nós precisamos achar um local para a feira que agrade eles, agrade os clientes, fique bom para todo mundo. E a gente começou a fazer uma pesquisa, correr atrás, e vamos, aqui não pode, aqui o espaço não dá, aqui o terreno não é da prefeitura, não dá para fazer investimento. Toda a parte burocrática para ser resolvida. Igual na estação. O pessoal fala, mas por que não fizeram na estação? Porque o terreno não é da prefeitura, o terreno lá é da União. Não tem como a prefeitura construir por nada em cima de um terreno que não é dela. Pode. E aí, fazendo uma pesquisa aprofundada, histórica inclusive, nós descobrimos que onde está o bombeiro hoje, ali, era a farmácia municipal, o almoxerifado da prefeitura e o bombeiro, toda aquela construção que já serviu como rodoviária de União da Vitória, foi construída na época, nos anos 60, se eu não me engano, para ser um mercado público municipal. E o projeto inicial era... A primeira construção dali era para ser um mercado público. E aqueles meus insights, eu pensei, sabe, que dá um bom lugar para uma feira. Dá um bom lugar para feira. O bombeiro está usando metade do espaço. Do lado ali na 1ª de Maio, aquela rua 1º de Maio ali, tem um baita de um espaço ali. E eu chamei os feirantes, falei, gente, tô com uma ideia aqui, da gente mudar a feira ali e tal. O que vocês acham de fazer um teste e tal? Na época, era novembro, ia ter a Expo Turismo ali na Estação União. Foi um evento grande, sim. E também, para quem não sabe, cada evento que tinha no sábado na Estação União, os feirantes tinham que sair para fora. Eles eram provisórios ali, sempre provisórios, então eles tinham que ir para barraca, para lugar aberto, com chuva. Eles sofriam ali também, cada vez que tinha evento. As gestões passadas talvez não se dedicaram tanto quanto deveriam ter essa dedicação como agora está acontecendo. Bom, sabe que mais cedo ou mais tarde tinha que ser resolvido. O Trem das Itenias foi um checkmate. Resolvam o problema. Porque o projeto está andando, um baita de um projeto que vai alavancar a nossa região. A Renilda esteve aqui, há poucas acho que foi o episódio passado, não, episódio retrasado, perdão, semana passada foi o Beto Bona.
ela comentou sobre essa amplitude desse projeto. Todos nós estamos torcendo que isso vá para frente. Exatamente. E vai acontecer sim. Então, o poder público tem que fazer esse casamento. Não adianta você cobrir um santo para descobrir outro. Mas é difícil esse processo de diálogo, Marcelo. É difícil. Eu sei que é. Mas os feirantes, eles sabem onde eles estavam, o que eles tinham, o que eles têm hoje e qual que é a perspectiva de ter no futuro. Então eu fui transparente sempre com eles, eu sou transparente com eles, eu faço parte da diretoria, eu estou no grupo do WhatsApp lá dos feirantes. Tem feirante que às vezes fala mal do secretário que nem sabe que eu tô lá, mas eu tô lá. Tá lá, tá certo. Eu participo, eu sou transparente com eles. Desde o primeiro dia eu falei, gente, o que vocês acham dessa ideia? Eles, no começo, talvez e tal. Eu falei, vamos fazer um teste. Também, já que vocês vão ficar fora da estação na Expo Turismo, vocês vão ter que ter um lugar improvisado. Por que nós não fazemos lá improvisado do lado do bombeiro e vocês já testam? Nós fazemos uma ampla divulgação pela prefeitura e vocês testam. E eles foram para lá, foi no feriado de proclamação da República, naqueles fatídico feriado prolongado da proclamação da República. Quase, meu Deus, morri apanhando na internet, porque daí o pessoal às vezes não entende na hora, né? Porque se jogaram os feirantes lá e tal. O prefeito Bachir também apanhou bastante. O prefeito Bachir me ligou e disse, Marcelo, o que você acha? Vai dar certo, não vai? Eu falei, não, prefeito, vai dar certo. Tem que dar certo. Você deixa o prefeito, aliás, o prefeito Bachirabas tem uma virtude que ele é um cara apaziguador, um cara sempre foi. Se dá bem com todo mundo, tem bom relacionamento, não gosta de briga, não entra em dividida. Tanto que quando eu entrei nessa dividida da feira, ele falou, cuidado, não deixa ninguém ficar mal, não deixa ninguém padecer. Então, ser assim, prejudicado, exatamente. E ele falou, mas toque com cuidado, com diálogo, né? Não vamos deixar eles na mão. E a gente fez. Aí, no primeiro sábado, que eles foram lá, os próprios feirantes fecharam a feira no sábado ao meio-dia e falaram, Marcelo, nós queremos ficar aqui. Partiu deles. Então, Partiu deles. Eles falaram, nós gostamos do lugar, nós queremos ficar aqui, é óbvio, nós precisamos de estrutura, melhorar a estrutura. Então, nós tínhamos uma licitação de tenda, a gente deixou lá eles e fomos correndo atrás de estrutura. Aí entra o papel do secretário, correr atrás de recursos, fazer a gestão do orçamento da secretaria, né? Então, a gente correu atrás, vamos tentar dar mais conforto para eles, né? Então, hoje eles estão lá, desde novembro do ano passado. A estrutura atual ainda é provisória, improvisada, mas em 30 anos de história de Porto União da Vitória, a primeira vez que os feirantes têm um local para chamar deles. Eles vão ter um local permanente para a feira, que em hipótese nenhuma, em evento nenhum que tiver na cidade, eles vão ser jogados para fora, igual eles eram na estação. Jogados é modo de dizer, porque eles tinham que utilizar a estação, eles tinham que ir lá para fora. Não, ali eles vão ter o espaço deles. Mas assim, deles ali. Vocês têm, como gestão municipal, vocês têm um projeto de ampliar, de criar uma estrutura grande e que seja necessária e de direito desses munícipes? Sim, o prefeito Bachirabas determinou que o secretário de saúde achasse outro local para a farmácia municipal. Aliás, fez um baita de um local, coisa mais linda do mundo, a farmácia municipal. Está moderna, bonita, central. preservando a arquitetura exatamente. daquela edificação. Então tirou a farmácia municipal, o Diego, aliás, mandar um abraço pro Diego, é um parceiro, né? Sei que o Diego acompanha. Diego, logo vamos trazer você para a gente conhecer um pouco do trabalho da saúde de União da Vitória. Eu tenho ouvido bons comentários, mas também tenho ouvido críticas. E a gente vai trazer você aqui para a gente conversar, beleza? O Diego fez esse trabalho aí, a pedido do prefeito Bachirabas, e a gente está reestruturando aquele local ali. O espaço do almoxerifado, da farmácia, né? E aquele local do lado. Eu consegui, através de uma articulação nossa com o prefeito Bachirabas, nós conseguimos viabilizar um recurso de R$1 milhão com o deputado federal Beto Preto, que fez voto em União da Vitória, tem um carinho especial pela nossa cidade e é secretário de Estado da Saúde, né? Foi prefeito de Apucarana, conhece a realidade dos municípios
E de primeira, assim, eu cheguei, Beto, eu sou amigo do Beto, sou amigo do Ian, que é chefe de gabinete dele. Falei, olha, eu preciso de um recurso lá para nós atender os nossos feirantes. Ele não titubeou, ele disse, tá dado, me deu a mão, fizemos um vídeo. E agora, é óbvio, Tem todo um trâmite, tem burocrático, legal. que cadastrar emenda lá no governo federal, tem que cadastrar no Ministério da Agricultura, daí você tem que fazer um projeto, pegar orçamento, projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto... Tudo isso o setor de planejamento está fazendo. O André Otto, com sua equipe, muito competente, aliás, está fazendo o projeto, vai ficar fantástico. Já saiu aí algumas fotinhas aí por aí do projeto que vai ficar, então vai ficar legal. Mas isso não vai ter ficar cobertura. só na promessa, né, Marcelo? Não vai ficar na promessa. Porque já nós tá. vamos cobrar, né? Você Já sabe tá. que... Eu sei. não Os tenha dúvida. feirantes estão cobrando, a população está cobrando e é direito cobrar. Então, o nosso dever é cumprir e o direito da população é cobrar e ter a verba. Essa verba, então, é criar uma estrutura moderna ali naquele espaço. Exatamente. A gente vai reformar todo aquele espaço que é fechado hoje ali, da farmácia, do almoxerifado, vamos fazer uma estrutura ali dentro para artesanato, para venda de pastel. O sonho do mercado municipal vai acontecer ali. Vamos tirar do papel. E do lado ali, nós vamos fazer uma cobertura, uma rua coberta, com barraquinhas fixas de cada lado da rua. Vai ficar maravilhoso. Pode ter feira durante a semana. Essa é a nossa previsão, inclusive. Então, cada feirante vai ter a sua barraquinha, vai ter a sua estrutura, a sua bancada. Então não vai ser mais jogado numa caixa ali e tal, vai ser tua estrutura fixa, vai ser permanente, vai ter banheiro. Ali é uma localização privilegiada, é pertinho do centro, do lado do centro ali. Tem espaço para estacionamento. Estacionamento, várias ruas ali do lado, tem a Dário Bordini, tem a Almirante Barroso, tem a 1º de Maio ali, tem a outra que vem ali da ponte. Então tem estacionamento à vontade ali, mais do que tinha na estação ferroviária ali, mais estacionamento que tinha lá. Então a gente está fazendo esse projeto. Recentemente nós adquirimos 3 tendas novas, 10x10, que aliás essa semana deu uma ventania, quebrou. A equipe da prefeitura de manutenção esse foi equipamento lá, é da prefeitura, ou alugado? Não, esse nós fizemos aquisição. O aluguel é muito caro de uma tenda dessa, nós... Material novo, resistente. Não resistiu a ventania que teve, mas também 100 km por hora você vai querer o quê? Não foi só aqui, não. Foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Exatamente. Mas já está lá, amanhã vai ter feira, vai ter estrutura lá coberta. E eu acho que a gente vencendo essa etapa burocrática aí do projeto, dos orçamentos aí, da licitação, então logo vencendo isso aí a gente já... Eu digo uma coisa, 2024 nós vamos ter a nossa feira permanente, fixa, coberta, com estrutura para todo mundo, para os clientes, para os feirantes, para todo mundo, para prestigiar. Exatamente. A feira é um lugar de família, é um lugar de comprar produtos saudáveis, sábado de manhã não fresquinhos. Tem como vir ao centro e não passar na feira. Eu brinco que é o shopping da agricultura familiar. É a oportunidade do agricultor e o legal lá. Que tem essa união, né? Produtores de União da Vitória, mas tem produtores de Porto União também. Sim. Os 2 municípios juntos. Hoje são cerca de 80 feirantes lá, entre os feirantes da agricultura e os artesãos. O pessoal do artesanato também. E são de União da Vitória e de Porto União. Né? Então... Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, Marcelo, mas não tem como não tocar dois assuntos com você rapidamente. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, você é um dos patrocinadores, a MaderSul é uma das empresas patrocinadoras do nosso podcast Conversa Fiada. Mas uma coisa que eu observo, Marcelo, te conheci numa fase diferente da tua vida, mesmo você hoje sendo secretário da Agricultura, eu vejo no final de semana você trabalhando com a tua empresa, com aquela carne saborosa, eu vejo uma dedicação, você, Adriane, um abraço, um beijo para você, foi minha colega no Astolfo Macedo de Souza, a esposa do Marcelo. Vejo assim você se dedicando ao empreendedorismo, tá? As massas e os assados lá da MaderSul. Talvez uma outra pessoa, porque vamos ser sinceros, Marcelo, tem gente que chega no poder público, no cargo público,
e não vai conseguir fazer outra coisa e fica naquela dependência de uma gestão na outra. Você sabe, tem gente aqui, sim, que se sair para fazer uma outra coisa no mercado de trabalho, não sei como que vai. E eu vejo que você está lá, ralando, se dedicando. Como que se constrói tudo isso, Marcelo? Você não para. Você trabalha, final de semana está trabalhando lá e a empresa parece que está indo cada vez melhor. Torça que vá bem, porque aí você continua patrocinando o meu programa. Graças a Deus, né, Alice? Assim, como eu falei, eu sempre fui, eu nunca tive medo de trabalhar, né? Eu sempre trabalhei no pesado, trabalhei no batente, gosto de acordar cedo, sempre gostei. Mas eu devo a duas pessoas, principalmente. Claro, meu pai e minha mãe que me deram a vida, Deus que cuida de nós todos os dias, né? Mas o UCI me encaminhou muito bem. Eu aprendi muita coisa com o UCI no poder público, na política. Se eu hoje estou aqui como secretário, se o Bashir me convidou, se eu estou fazendo parte dessa equipe, dessa estrutura, foi porque eu aprendi com o UCI e o UCI me deu essa oportunidade de eu mostrar também um pouco do meu trabalho, do que eu sei fazer. Mas, além disso, a mudança na minha vida, a minha trajetória aí, que todo mundo me conhece, quem me conhece agora, fala, poxa, tem gente que nem sonha que eu era aquilo lá atrás, né? Aquela loucura, um cara sem perspectiva. Se hoje eu tenho perspectiva de vida, se hoje eu tenho sonhos a realizar, se hoje eu trabalho durante a semana na secretaria, final de semana na Madre Sul, levanto cedo, vou dormir tarde, é porque eu conheci a Adri. A Adri, minha esposa. Então ele é responsável por essa mudança, ela é responsável direto nessa mudança. Ela é uma parceira assim da vida inteira, sabe? Ela me ajuda, me apoia. Te cobra. Me cobra. Eu imagino. Né? Assim, quando a gente decidiu montar a empresa, a Adri já fazia massas antes, já batalhava pra caramba, vendia de porta em porta, vendia docinho, vendia... Eu acompanhei também a trajetória da Adri. Para fazer a faculdade dela, ela fazia isso. Exatamente, terminou a faculdade de Direito, super batalhadora. Exatamente. Também. E ela me incentiva todos os dias, então... meus filhos, né? Agora tá vindo mais um ainda. Não sei se é um ou uma, né? E aí vai tá vindo mais um bebê? Mais um bebê. Você também, hein? Cara, tem que arranjar mais serviço para você. Com tudo isso. todo esse serviço aí, tá certo. Ela tá de 3 meses. Mas tudo isso, a parceria dela e a família e esses objetivos aí fazem com que a gente trabalhe. A gente tem que trabalhar. Não tem nada na vida que venha de graça. E você sabe que hoje você está secretário da Agricultura, mas não se sabe amanhã. Os cargos são passageiros, né? Títulos, cargos, um dia pode ser, outro dia pode não ser. Nós não conversamos, não falamos sobre o prefeito Cruz Machado. Um dia ele era prefeito, nós era oposição, depois ele foi trabalhar comigo no gabinete. Então, assim, aquela máxima lá de que a vida... eu não gosto de ficar falando isso, que é meio que todo mundo fala, mas o mundo é uma bola. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Exatamente. Então, tentar sempre ser humilde, tentar sempre pé no chão. Você nunca sabe. Hoje eu sou secretário, amanhã eu posso voltar lá para a roça. Né? Hoje eu estou ajudando o agricultor, amanhã eu posso ser um agricultor, posso ir lá vender frango, ficar vivendo só disso também, né? Tudo é digno. E que é muito bom. Um bom empreendimento, eu sei. Eu aprendi a fazer massa, aprendi a fazer piroga, aprendi a fazer lasanha. A Adri me ensinou tudo isso. E então, se precisar, a gente vai fazer só isso também, que é muito bom fazer. Então, bem, tudo isso faz com que a gente, né, levante cedo, trabalhe, se dedique e tente melhorar cada dia mais. Muito bem. Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, nosso episódio nessa noite. Eu quero convidar mais uma vez você que está seguindo, a gente está começando o nosso trabalho, se puder nos ajudar a compartilhar, a seguir o nosso canal, a ver os cortes que a gente faz no Instagram, também no TikTok, e deixe os seus comentários, as suas opiniões. Se você gosta, deixa lá o seu like. Se você não gosta, é um programa democrático. E eu espero que a gente possa ter uma
uma longa caminhada. Quero agradecer ao Júnior, que está aqui na direção de imagem, ao José, ao Gabriel, que são os meus colegas técnicos aqui desse nosso trabalho. A gente está apresentando o nosso programa nos estúdios da Skill Produções. Mas, Marcelo, eu quero agradecer de coração, tá? Por você ter vindo aqui, por você ter tirado esse tempinho para a gente conversar. Mas eu não poderia deixar de fazer uma única pergunta para você. Falamos de poder, falamos de trajetória política, falamos de tempo teu das loucuras e desse teu empreendimento, mas responda com sinceridade. Não fique em cima do muro. Essa pergunta aí. Ai, que medo. Antes de eu responder, eu posso fazer um convite? Pode. Ao vivo, publicamente Meu Deus, ou não? Claro, estava esquecendo, perdão. Posso não? Claro, senão vão achar que eu tô com ciúme e não quero falar. Fala do teu podcast. É como não é um podcast, o formato é um pouquinho diferente. Meu Deus, mas... ninguém sabe, mas nós estamos vindo com uma parceria bem legal, muito em breve. Bacana, fala aí do teu programa. Não, a gente desenvolveu um programa aí também voltado aos temas que hoje eu estou atuando: agricultura, turismo e gastronomia, por que não? Claro. São temas que eu gosto, são temas que fazem girar a nossa região. A gastronomia, o turismo e a agricultura são as principais molas propulsoras da nossa região. E eu resolvi formatar, era um sonho que eu tinha, e a Adi está me ajudando também bastante nesse projeto. Daqui a pouco ela está no vídeo. Ela também. já vai estar. Ela já está se preparando, vai fazer ótimo, umas receitas lá, vai ser bem legal. Vai participar junto. E a gente resolveu formatar esse projeto de uma vez por semana a gente falar sobre agricultura, turismo e gastronomia. Um programa Minha Terra. Agro e Turismo. Você Valorizando a nossa redes região. sociais que você está? Eu estou no YouTube, estou no Instagram e estou no Facebook. A gente transmite ao vivo. Até então era no domingo à noite. A gente está alterando para quarta-feira à noite. Né? Domingo a gente tem atividade o dia inteiro lá na Madre Sul, levanta cedo, é cansativo. Então, e até o público, a gente optou por reformular aí o dia de apresentação, vai ser na quarta-feira às 19 horas. E eu gostaria de deixar o convite já para você participar. Nossa, você pode dizer o seguinte: mas eu não... O que eu tenho a ver com turismo, com gastronomia, com agricultura? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque você tem os seus personagens que você faz com louvor, né? Queria deixar aqui até esse elogio público aqui. Você faz com louvor tudo que você faz. Você fala da Guerra do Contestado, você fala do colono. Valoriza isso que a gente tem. Os teus papéis como Coelho Vic, como papai... para falar? Pode. Falar, Papai Noel sabe, né? Papai Noel Encantado. Essa hora as crianças atrai o turismo. Tem muita gente que vem para a União para ver isso, para ver esse na espetáculo. Brincadeira, o Papai Noel Encantado hoje se tornou uma marca registrada. A gente vai estar lançando o primeiro produto com a marca no final do ano. Então, assim, mas é tudo resultado de trabalho, Marcelo. Você sabe, é acordar cedo. Você acorda cedo lá no sábado, no domingo, à noite, está lá trabalhando, preparando o frango, a carne. Mesma coisa, são horas e horas de ensaio. Agora o meu personagem novo também, o Magnólio, isso é resultado. São 25 anos de teatro na região. E também agora a gente está trabalhando com as crianças de 4º a 5º anos em várias escolas de União da Vitória. A companhia de teatro que eu tenho aqui no Colégio Cid Gonzaga, uma nova fase que está vindo também. Mas isso tudo pensando de que quem é beneficiado com isso? Essa garotada, que enquanto estiver fazendo teatro, música e outras linguagens artísticas, não estão ligados a drogas, que é muito sério. Eu tenho isso, problema disso na minha família. Então, assim, eu sei o que é ver um jovem estar envolvido com drogas e ficar na dependência. Então, se a gente puder, de uma forma ou outra, fazer esse trabalho pensando no cuidado dos filhos dos outros, que passam a ser filhos da gente também. Meus alunos são meus amigos. Eu acho que isso é de muito importante.
E desculpa, eu estava esquecendo. Eu sabia que tinha duas coisas para conversar na minha mente, que era a questão da Madrisul e era o teu programa. Vou com o maior prazer. Vamos lá. Marcelo, vamos falar de tudo isso lá. de coração. Eu só vou responder, né? Responda. Vamos lá. Leia. Posso falar? Pode. Bem. Marcelo, você tem pretensão política futuramente? Eu tenho pretensão política desde que eu entrei na política em Calmon. Em 2008, eu me filiei ao primeiro partido político em Calmon. Depois fui para Cruz Machado, montei um partido lá. E hoje eu sou presidente do Republicanos em União da Vitória. Quem está na política tem que ter pretensão política. O time de futebol só tem torcida porque joga. Então não adianta eu dizer que eu não tenho pretensão política, então mas eu não tenho sei, torcida. Uma grande parte da classe política, ou dos que têm intenção, fogem dessa pergunta. Ficam em cima do muro, não respondem, têm receio. Veja, a política, geralmente quem está na área política diz que tem o telhado de vidro. Então, quanto menos falar, menos apanha, menos é jogado pedra. Mas aí não entra na política. Aí vai trabalhar no Pinos, igual eu trabalhava, vai trabalhar na internet, subir no forro para instalar antena. Quem está na política é porque gosta, é porque... Agora, tem gente que está na política que gosta de trabalhar nos bastidores. Eu sempre trabalhei nos bastidores, nunca tive essa vontade de colocar o meu nome à disposição da população. E eu confesso para você isso, que agora na Secretaria da Agricultura me despertou essa vontade. Porque as pessoas vêm e pedem. E a gente vê hoje a política tão banalizada, a política tão com descrédito enorme aí no mercado político. E elege algumas pessoas assim, que difícil. Passam 4 anos e não apresentam projetos nenhum. Exatamente. Sabe, um despreparo muito grande. Então, eu acho que é uma necessidade de lideranças novas, assim, mais com bagagem, com um olhar diferente, de contribuir mesmo com a sociedade. Exatamente. E assim, a executiva estadual do meu partido, do Republicanos, me cobra isso. Olha, você tá lá à frente do partido, você tem que ser candidato, o teu partido tem que ter uma chapa para disputar a eleição no próximo ano. Agora, você candidato a vereador, a presidente da República, não sei. Mas o meu nome está à disposição da população para falar bem, para falar mal, mas para falar de mim. Então eu estou à disposição. Ciente eu respondo essa pergunta tua sem titubear. Muita gente não sabe disso, é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente, Lício. Alguns amigos sabem, mas eu faço questão de falar aqui porque eu não fujo de pergunta desse tipo, não vou fugir, não vou ser daqueles que fogem. Então, a gente está construindo aí, junto com o prefeito Bachir, junto com todo um grupo político aí, para que a gente possa deixar a nossa contribuição na história de União da Vitória. Então, já estou tentando fazer isso na Secretaria de Agricultura. Se eu puder fazer isso de outra forma, vou fazer com o maior prazer do mundo. E vou continuar levantando cedo, dormindo tarde, do jeito que eu faço sempre, do jeito que eu sempre fiz, desde que eu me conheço por gente. Esse é o caminho. Marcelo, muito obrigado, de coração. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e estou à disposição sempre a eles. Estamos juntos. Bem, amigos, estamos terminando. E eu espero que na próxima semana, na sexta-feira, às 20 horas, a gente tenha mais um encontro com o nosso Conversa Fiada. Uma boa noite. Muito obrigado.
Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União de Vitória. A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251.